Então, gente, a gente vai começar aqui o nosso debate falando aqui sobre o Museu da Pessoa, o antídoto contra a intolerância. E a gente está recebendo aqui a Rosana Miziara, que é Relações Institucionais do Museu da Pessoa, e o Lucas Lara, que é o coordenador de Museologia do Museu da Pessoa. Alguém conhece o Museu da Pessoa? Ainda não? Então vai conhecer e vai entender bem do que se trata. E a gente quer fazer uma coisa, tem 30 minutos, mas a gente vai fazer uma coisa interativa aqui também. Estou querendo ouvir as perguntas de vocês. Então, já passando aqui para vocês se apresentarem, por favor. Tudo bem, gente? Bom dia. Eu sou o Lucas, eu sou historiador e atualmente eu sou coordenador de museologia do museu e trabalho lá há 8 anos, fazendo entrevistas e desenvolvendo um projeto de memória lá dentro. Bom dia, eu sou Rosana, sou historiadora também, mas trabalho com relações institucionais do museu. Minha área é responsável por fazer desenvolvimento de parcerias. Eu trabalho no museu há 15 anos. Isso, a gente sempre começa as nossas palestras e falas com um vídeo do nosso acervo. Então, vamos lá. Será que a gente vai atrapalhar aqui no meio? Um pouco, né? Meu nome é Germano Araújo. Germano Araújo. Ah, sim. Eu nasci em 1875. Filho, eu tenho um bocado. Porque eu sou casado 13 vezes. 13. São 60 por tudo, são 68 filhos. É muito tempo, mas eu não vi o século passar ainda não. Não vi passar ligeiro não. Não senti que passou o século. Eu queria que viesse outro para mim. Olha, eu fiz exame agora e foi tudo negativo, de pulmão, de coração, de fígado. Não sinto nada. Eu não sei o que foi que me acabou desse jeito. O Germano Araújo, ele nasceu em Vitória da Conquista em 1875. Então, se a gente parar para pensar, quando o Germano nasceu, a escravidão ainda vigorava no Brasil. Ele nasceu durante a lei do ventre livre. Então, filhos de escravos já eram considerados livres. Ele é filho de um escravo reprodutor com uma negra que trabalhava na Casa Grande. E durante boa parte da vida dele, ele foi vaqueiro no interior da Bahia até os 70 anos, quando ele decide vir para São Paulo, porque ele fica sabendo que aqui estão dando emprego. Ele chega aqui e não consegue se inserir no mercado de trabalho, e começa a trabalhar como pedinte em feiras livres, e ele monta a casa dele, um barraco, em um terreno que mais tarde viria a se tornar uma das maiores favelas do Brasil, que é Heliópolis. A história do Germano ela é bastante emblemática para a gente mostrar como uma única história de vida pode ensinar tanto para a gente sobre a história de um país, sobre os nossos problemas sociais, sobre a nossa herança cultural. Ela também mostra para a gente como o Brasil é marcado por um processo e por, enfim, problemas estruturais, econômicos de um lastro histórico. E que esse tipo de desigualdade ele causa polarizações, ele causa contradições que são difíceis de lidar e que muitas vezes a gente esquece o motivo do porquê essas polarizações existem. E essas polarizações, por sua vez, acabam causando uma questão de ódio, uma questão de intolerância, uma questão de violência. Então, se a gente for parar para pensar, a violência, o preconceito e a intolerância social podem se caracterizar de diversas maneiras. Algumas delas se dão pelo estabelecimento de fronteiras que levam à total separação do eu com o outro. Fronteiras que muitas vezes são invisíveis, então do jovem negro que consegue entrar na universidade pública, ou daquela pessoa, daquele jovem que não encontra um local de contato dentro da própria casa. Essas fronteiras muitas vezes não são fronteiras externas, fronteiras longínquas, mas podem estar dentro de um contato, numa própria casa, de uma criança que sofre algum tipo de abuso sexual, exploração, e não encontra ninguém com quem conversar, e ainda fica com a impressão de que ela que tem alguma culpa. Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Mamãe, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho certeza, né? Minha mãe, que me criou, ela era garota de programa. Meu pai é alcoólatra. Eu apanhava sem motivo. Não tinha motivo para apanhar. Ele chegava em casa bêbado. Minha avó me batia. Meu avô, que não me batia às vezes, me batia também.
Aí não aguentei mais. Falei, não dá. Eu sou feito de carne e osso. E eu fui pra rua. Eu me sentia mais segura na rua do que em casa. Essa era a grande verdade. Aí eu passei, definitivo, a morar no parque da cidade. Aí morei acho que quase 8 anos ali no parque da cidade, dormindo ali nas árvores, ali, sabe? É uma das piores coisas, assim. Você sentir fome, porque você não consegue dormir à noite. Você não consegue dormir, você não consegue raciocinar direito. Já chegou em tempos de eu pegar comida do lixo, já comi comida do lixo. Eu comecei a prostituir. Primeira vez eu deveria ter 9 anos ou 10. Eu fazia até 5 ou 6 por noite. Era muito homem, saia muito com homem. Até por policial militar, já saí com policial militar também. E às vezes eu ia, não era nem pelo dinheiro, era para ter um local onde eu poderia dormir seguro, entende? Aí eu usei o Tinder para passar, por tempo passar mais rápido, entende? Para esquecer. Para além dessa questão da fronteira que existe do eu com o outro, a gente também tem essa forma de violência, essa forma de preconceito e ódio que se dá pela invisibilidade que desumaniza esse outro. Então, eu acho que a invisibilidade, inclusive, é uma das formas mais perversas de exclusão social, porque uma coisa é quando eu não gosto daquela pessoa que está na minha frente, outra coisa é quando eu nem considero aquela pessoa uma pessoa. Né? A gente vive numa sociedade em que a gente passa por um morador em situação de rua e vê aquilo como um embrulho. A gente trata a mocinha que trabalha lá em casa, o segurança do shopping, a mocinha do RH. Então a gente desumaniza aquela pessoa. E quando eu não considero aquela pessoa um eu, assim como eu, fica muito difícil qualquer tipo de diálogo e qualquer tipo de transformação. Estive grávida. Débora mesmo, eu saí do lixão toda suja para peguei uma carona pro Roberto Santos para poder ter Débora, que já estava mesmo na hora. Aí do jeito que eu estava, eu cheguei no Roberto Santos. O pessoal pensou que era mendiga, até as enfermeiras estavam com coisa, mas não tinha mais jeito, eu já estava lá, nós tínhamos que fazer o parto mesmo. Aí eu entrei lá no banheiro, eu tomei um banho, eles me deram aquele roupão, né, da maternidade, já quase que sem aguentar mesmo. Foi eu subindo. Assim que eu terminei de tomar o banho, que eu subi na maca, eu nem fui para a sala de parto, eu tive Débora ali mesmo. Aí eu preocupada, a minha roupa, se ele jogasse fora e o dinheiro todo no bolso. Documento não tinha não, mas dinheiro tinha. Aí, lá, quando eu pedi a ela pegou bem assim, ó. Aí que eu peguei o dinheiro que ela olhou, eu disse assim, aí eu disse a ela, olha, eu trabalho. Isso aqui não é roubado não, não é pedido de esmola não, aqui é o meu suor, eu trabalho catando papelão lá no Donaterro de Canabrava. Aí elas ficaram assim, me olhando assim, aí me deu uma louca para ir embora. Aí eu disse, cadê? Aí quando ela já sabia que era, cadê minha filha? Ela fez, está no berçário, já vem. Se eu quero minha filha agora, que eu vou embora, é agora. Eu quero ir embora, aí foi de tarde eu fui para casa. E os meus outros filhos, eu tive em casa. Peguei trauma de hospital. Né? E, por fim, a gente tem o ódio, quando esse outro é visto como uma ameaça, que é uma coisa que acontece muito trabalhando aqui com o cotidiano, por exemplo, com os imigrantes ou refugiados, que são vistos como aquele que está vindo buscar, está vindo para o meu país, retirar meu posto de emprego, é aquele que está trazendo uma cultura que não dialoga com a minha, é aquele que vai me oferecer uma ameaça quando eu encontrar com ele à noite em uma esquina ou qualquer tipo de situação. E por isso existe um museu que trabalha buscando um pouco da humanidade de cada um de nós. O que é que nos torna humanos? Para o Museu da Pessoa são as nossas histórias, é a nossa trajetória, são as nossas experiências. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos as nossas experiências e todos nós podemos dialogar através dessas experiências e podemos aprender muito com a experiência do outro.
Então, o Museu da Pessoa, um museu virtual e colaborativo de histórias de vida, acredita que se cada pessoa compreender que todo ser humano importa e que a história de cada um é tão relevante a ponto de ser patrimônio de um museu, teremos uma sociedade conectada por experiências de vida, sentimentos e emoções, em contraposição às diversas formas de intolerância. Então, o Museu da Pessoa é um museu que há 28 anos atua na transformação de histórias de vida em fonte de conhecimento, compreensão e conexão entre todas as pessoas. A gente acredita que todo mundo tem o direito de ter a sua história preservada, toda história de vida é única, toda história de vida importa, e é nosso dever preservá-las. Da mesma forma que outros museus tradicionais têm obras de arte, a gente acredita que cada história de vida é única, insubstituível, e por isso é uma obra de arte. Então a gente está cheio de Mona Lisas, Van Goghs e Portinares dentro dessa sala. E é o interesse do museu, é a nossa missão preservar todo esse conteúdo. Exatamente, Carolinas de Jesus, e Cartolas e muitos outros. E como isso acontece? O Museu da Pessoa, com essa visão de que todos nós somos um patrimônio da humanidade, registra essas histórias. Então, nós temos um estúdio aberto para toda e qualquer pessoa que tiver interesse em contar a sua história. Basta você se cadastrar, não é cobrado nada por isso. Existe uma fila de espera de uns 3, 4 meses, mas todo mundo que entra em contato é entrevistado. A partir do momento em que você é entrevistado, com o roteiro que vai do seu nome, local e data de nascimento até sonhos para o futuro, a gente cria um conteúdo que passa a ser preservado e faz parte do acervo do Museu da Pessoa. Esse conteúdo ele é todo tratado por pesquisadores, recebe metadados, referências que permitam que ele seja buscável por outras pessoas. E é assim que a gente compartilha a experiência de cada um de nós com outras pessoas e com o mundo inteiro. Por outro lado, a gente tem uma ação formativa muito forte que fomenta grupos, indivíduos, organizações a também registrarem a sua própria história. A gente tem ações de formação e capacitação em metodologias próprias do museu, e esses grupos, sim, são eles que decidem que história eles querem gravar. Quem sou eu para falar que determinado grupo comunitário quer contar sobre a sua história ou o que é importante para eles preservarem? O que a gente faz é dar instrumentos para que eles gravem essas histórias e, a partir dessas histórias gravadas, passem a engajar a sociedade a partir da sua própria memória. Ou seja, para que eles percebam o valor e a significância da sua própria memória, o poder da sua própria memória, e passem a fazer, enfim, petições públicas ou o que quer que seja a partir da memória do grupo. E esse é o logo do Museu da Pessoa. Então, esteticamente, se a gente olha de cima, são 3 pessoas se abraçando e formando elos de uma corrente. Mas esses elos, na verdade, também representam os 3 níveis de interação que qualquer um aqui pode ter com o Museu da Pessoa. Todo mundo aqui pode ser um visitante ao entrar no www.museudapessoa.net e entrar em contato com as mais de 18 mil histórias de vida que estão lá, de brasileiros e brasileiras e muitas pessoas de outros países também. Mas a gente tem ferramentas colaborativas, então, da mesma forma que você pode ir no estúdio do Museu da Pessoa, você pode contar a sua história pela internet e enviar os seus vídeos, as suas fotos, e aí você passa a fazer parte desse acervo também. Mas outra ferramenta permite que você monte a sua própria exposição. Então, o site ele funciona como um verdadeiro álbum de figurinhas, e eu falo, eu quero montar uma coleção sobre jovens empreendedores da periferia. Eu utilizo a busca avançada do site do museu, encontro histórias, encontro vídeos, encontro fotos, e, a partir disso, eu organizo a minha coleção e coloco ela à disposição do público. Para vocês terem uma ideia desse aspecto colaborativo, ano passado a gente gravou cerca de 120 histórias e recebeu 360 enviadas pelos próprios usuários. E os usuários também criaram 40 coleções virtuais, ao passo que a gente criou cerca de 10. Então, isso é algo que nos orgulha bastante, porque, para além de um produtor de conteúdos, o Museu da Pessoa também é uma ferramenta utilizada por qualquer um que quiser registrar sua memória e disseminá-la como uma ferramenta importante de transformação. A gente acredita que algo realmente muda quando a gente simplesmente para ouvir a pessoa que está do nosso lado. Muitas vezes essa pessoa, o nosso avô, o nosso pai, o dono do bar da esquina, tem tanto para ensinar para a gente como um grande líder ou, enfim, presidente de alguma empresa. Eu, como historiador, posso falar que já aprendi muito mais com as mais de 100 entrevistas que eu fiz pelo Museu da Pessoa do que no meu mestrado, do que, enfim, em pesquisas que eu venho realizando. Então, realmente, algo transforma a gente quando a gente simplesmente para escutar o que a pessoa do lado tem para falar.
E como é que isso acontece? Quer dizer, o museu tem toda essa ação, é um museu digital, é o primeiro museu digital do mundo, é algo que a gente tem bastante orgulho, até porque é uma invenção e uma criação de uma brasileira. E a gente já inspirou 3 núcleos fora do Brasil, tem um núcleo em Portugal, no Canadá e nos Estados Unidos, e a gente tem uma premissa de que um museu... Porque quando a gente fala de museu, a gente tem muito essa coisa de passado, né? E eu acho que um museu contemporâneo, e é nesse espaço que o museu quer se inserir, é um museu preocupado com as questões atuais do seu tempo. É um museu que olha como se ele olhasse o passado para entender o futuro. É aquele clássico que todo mundo fala. A gente estuda história para entender o presente, para mudar o futuro. Então, eu acho que a gente acha que os museus do futuro, se eles não estiverem comprometidos com as causas sociais do seu tempo e entender quais são essas desigualdades globais e nacionais que a gente existe, foi o que a gente viu um pouco no painel anterior, se a gente não entende quais são esses problemas e se desconecta deles, a gente não tem como resolver. E a gente entende que o museu ele pode ser um lugar privilegiado para a gente mostrar essas desigualdades e ser um museu de direitos humanos. Então, na prática, como é que a gente faz isso também? A gente busca parcerias, sobretudo no programa Conte Sua História, que é esse que o Lucas falou. É um programa que, de quinta-feira, qualquer um pode contar a sua história, mas a gente faz parcerias, sobretudo, com organizações ligadas às causas sociais e aos direitos humanos. A gente faz junto com essas organizações, porque a gente... acredita que fazendo dessa maneira, a gente está fazendo uma ação inclusiva e não só promovendo, divulgando e disseminando essas histórias, mas realmente se comprometendo com essas causas. E não dá para a gente falar dessas causas se a gente não fizer parceria com as organizações que trabalham com os direitos humanos e promoção social. Aqui a gente vai... Aqui é uma coleção que a gente fez, para dar um exemplo disso, que chama Transhistórias, que a gente fez parceria com uma organização chamada Barong, que ela cuida, essa organização, da regularização dos documentos das transexuais. RG, para mudar o nome, passaporte, certidão, enfim, para tirar da prisão quando precisa, e vários outros conflitos. E aí a gente fez parceria que exatamente para fazer um trabalho para mostrar e de valorização da história de vida das transexuais e para mostrar que todo mundo é um ser humano antes de ser transexual, antes de ser pobre, negro, rico, enfim. E para legitimar isso, essa parceria foi muito importante. Eu sonho em um dia em que as pessoas elas critiquem menos e ajam mais. Eu sonho com um mundo em que ninguém me aponte como travesti, e sim como Patrícia. Simplesmente Patrícia. Eu sonho com um mundo em que eu não tenha que abrir o meu Facebook e ver um cara matando um gay. Um vídeo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu sonho com um mundo em que uma travesti ela não precise viver só na esquina de uma rua e ela possa trabalhar no supermercado, numa loja. Não que não possa hoje, pode, mas que seja mais normal, que seja formal, que seja convencional. Porque se o meu sonho se realizar, e ele vai se realizar, o mundo vai ser melhor. Aquele segundo vídeo, vocês lembram que vocês viram, do Genilson? Faz parte de um projeto que o museu desenvolveu. É um projeto Vira a Vida, que o SESI, ele tinha esse projeto, eu não sei se ainda ele está em vigor, mas que é um projeto que trabalha com jovens que sofreram abuso sexual. E esse projeto, essa parceria com o Museu da Pessoa, ela se deu exatamente para trabalhar no processo de reintegração desses jovens e na busca de novas oportunidades de trabalho. Então, esse processo de contar a história de vida, eu acho que tem muito a ver, quando uma garota estava lá e falou,
que ela tinha feito curso de Design Thinking, e como é que ela fazia para se empoderar e falar, eu sei fazer isso, a gente entende que é história de vida. Você resgatar a sua história de vida, como também foi mencionado aqui, você vê toda a trajetória, a experiência que você passou e você está ali, a sua história tem valor, então você já é um vencedor por estar ali. E, então, esse projeto, essa metodologia de trabalhar a história de vida, ela possibilita muito você trabalhar com a autoestima das pessoas e de resgate da própria valorização da história de vida delas. Esse projeto, como o Lucas disse, a gente dissemina com os professores da rede pública para eles trabalharem nas suas localidades a importância de se trabalhar, entender a história local, a história dos seus familiares, de conhecer a sua origem. Então, é um trabalho que a gente fica com os professores durante 1 ano nas escolas, e eles trabalham também com os seus alunos e são multiplicadores dessa metodologia. Em 3 ou 4 municípios, depois que o museu saiu, virou política pública. E aí a gente faz nas comunidades, enfim. E aqui é um pouco dos números do museu. São mais de 18 mil histórias de vida e é um conteúdo que cresce diariamente, já que a gente conta com a colaboração dos usuários também. Então, nesse exato momento, tem pessoas compartilhando suas histórias de vida com a gente. E, por fim, só falar para vocês que a gente acredita que é isso, o futuro dos museus está dentro das nossas próprias casas. Então, não mais aqueles grandes museus que são tratados quase como mausoléus, mas aquele museu que eu levo no meu bolso e que eu levo para as pessoas e que eu mostro para as pessoas e que a história da minha família e a minha história também tem valor lá dentro. Obrigado, gente. Esse tempo é cruel, né? Só um minutinho. E quando ele diz carrega no bolso, é literalmente, porque você pode carregar o museu no seu celular. Todo mundo pode acessar e contar a sua história pelo celular. Muito bom. Lucas, a gente estava aqui no painel anterior falando sobre diversidade e inclusão, e eu converso com os executivos, a liderança da empresa, e eles entendem que diversidade de pensamento é positivo. Pessoas com background diferente, vivências diferentes, agregam valor, né? Tornam um ambiente mais criativo, inovador. Só que diversidade de pensamento vem com um combo, né? Que é gente da cor de pele diferente da sua, orientação sexual diferente da sua, sotaque, religião, país. E a gente, em 5 mil anos de história, não conseguiu resolver bem essa relação com o diferente, né? A gente está tentando promover um ambiente onde a gente não só respeita a diferença, mas a gente celebre. Só que aí tem um componente fundamental. Acho que você trouxe a questão da invisibilidade. Eu converso com um gari, com um policial, com um morador de rua. É a dor deles, a invisibilidade, mas vem em seguida da indiferença. Tá? Então, a gente trabalha muito uma questão que é empatia. Se colocar no lugar do outro, calçar o sapato com a pedra e tal. Eu queria que você compartilhasse um pouco da tua experiência, o que tem realmente feito um efeito, um impacto muito positivo para gerar empatia, as pessoas poderem realmente se colocar no lugar do outro. O museu, em todos os projetos, ele busca essa multiplicidade de vozes, né? Então, por exemplo, eu posso citar, para a gente falar dessa questão, um projeto que a gente fez há alguns anos, que era o Histórias que Reciclam, que trabalhou toda a cadeia da reciclagem, digamos assim, desde o catador de rua, até o cooperado, até as cooperativas, até as ONGs que trabalham com o tema, grandes ativistas. E uma coisa que me pegou bastante foi o seguinte, eu entrevistei um menino, o Jefferson, mais ou menos da minha idade, e que ele trabalhava num lixão. E o Jefferson me contou toda a dificuldade em que ele passou durante toda a vida dele naquele ambiente. E assim, ele me contou como, dentro desse processo de coleta, de reciclagem, muitas vezes as pessoas não separavam o lixo de forma correta, e como aquilo chegava para ele, e como muitas vezes o simples mau cheiro, o descaso, fazia com que ele passasse mal, a mãe dele abortou várias vezes. E depois de eu entender esse processo, eu nunca mais consegui jogar uma garrafinha plástica no lixo errado. Porque eu não via simplesmente como a questão da reciclagem, eu via a história do Jefferson ali. E muitas vezes você vê que aquele cara que é o presidiário, aquela outra pessoa, o que te difere daquela pessoa é um momento tão pequeno, vocês têm tanto em comum e tão pouco diverso, só que se você não tem contato com essa história da pessoa, você não consegue humanizá-la. Você sempre vai encarar a copeira
do seu prédio como a copeira do seu prédio, e nunca como a Maria, como a Isabel, enfim, porque eu preciso entrar em contato com a experiência daquela pessoa. É a partir da construção de uma narrativa que eu consigo perceber pontos em comum da minha história com aquela pessoa e pontos totalmente diversos da minha história com aquela pessoa. É só assim que, mesmo no ambiente organizacional, eu consigo não ter aquela coisa pro forma da cota, do negro, da mulher, mas sim entender que aquelas pessoas têm valor por estarem ali simplesmente. Legal. Então, tem gente de empresa, fica o hashtag, né, Lucas? Que mais do que pegar a tua gerência média e só informar o PowerPoint, o vídeo, é gerar uma experiência, uma conexão, para ele poder sentir, né? A gente pensa, sente, para depois se movimentar. Rosana, ele falou de multiplicidade de vozes. Vivemos um momento muito interessante, né? Existia um discurso único e agora tem multiplicidade de vozes. As plataformas digitais, as redes sociais aí amplificaram isso. Mas a sensação que eu tenho é que está todo mundo querendo falar e pouca gente querendo escutar. Como é que a gente ensina as pessoas a escutarem mais? Eu acho que esse é o grande desafio. As redes sociais, na verdade, se a gente vê toda essa proliferação, exatamente porque as pessoas querem elas querem falar mais de si, falar mais de si. E eu acho que as redes sociais, elas mostram muito isso. Todo mundo se mostrando e se mostrando o melhor de si, né? Porque tem que ser sempre tudo alto astral. E o que tem um lado bom, também não acho negativo, mas eu acho que é só quando a gente ouve e para escutar. E escutar, a primeira coisa, é um ato de humildade. É você entender que o outro é tão importante quanto você. É você sair do seu foco e se desfocar e focar no outro. Eu acho que não tem outro jeito. Isso passa muito pela... Não, só complementando rapidinho, a gente está aqui nos últimos segundos, mas para a gente ficar sempre atento a essa lógica, por exemplo, dos algoritmos que existem hoje. Então, eu entro no Facebook e eu vejo exatamente o que eu quero e o que eu gosto. Eu entro no Spotify e eu ouço exatamente as músicas que eu gosto e os artistas que eu gosto. E cada vez mais a gente entra menos em contato com a diversidade, menos em contato com opiniões que são diferentes da minha. Então, eu acho que o Museu da Pessoa trabalha muito nesse sentido de dar essas múltiplas visões e fazer com que as pessoas entrem em contato com opiniões que muitas vezes me incomodam e bastante, mas que são importantes serem escutadas justamente para que qualquer transformação possa ser efetivada, né? E voltando assim para as redes, um conselho que eu dou é sair das bolhas mesmo que a gente está acostumado, das páginas que a gente frequenta, dos grupos, do nosso feed, e começar a navegar por lugares também distantes e entrar no Museu da Pessoa para ouvir essas histórias.